Boa noite, Elias Neto. Boa noite. É uma satisfação muito grande e a gente agradece muito essa oportunidade de falar sobre pessoa com deficiência. Eu gostaria de saber da Dani, do Altair. Como é que por que vocês decidiram conviver com a causa? Primeiro, começou com a minha filha, né? A Letícia. Como aconteceu com ele também foi com 5 anos que se tornou uma pessoa com deficiência. A Letícia também nasceu sem deficiência nenhuma, né? Dito, né? Normal. Só que quando ela estava com 19 anos, ela começou a ter alguns problemas e a gente não descobriu o que era. Ela começou a perder os movimentos. Como foi na pandemia, a gente não conseguiu detectar o que aconteceu com ela. Porque a gente estava naquela fase de tudo fechado, era só o que era grave, que era, né, tido acompanhamento ou exames mais específicos. E aí a gente não conseguiu descobrir. Ela ficou 2 anos na cadeira de rodas. E aí, quando ela chegou na cadeira de rodas, eu comecei a ver as dificuldades, as barreiras físicas e arquitetônicas que ela enfrentou. Porque, como era cadeirante, não tinha espaço para ela entrar no lugar, a porta, às vezes, não tinha um espaço suficiente nem para ela entrar com a cadeira. Muitas barreiras arquitetônicas, inclusive, nunca mais a gente foi no centro da cidade de Cuiabá, porque não tinha como andar com a cadeira de rodas no centro, não tem calçada suficiente para a gente andar, não tem, o calçamento não é plano, não tinha como ela andar com a cadeira de rodas. Nós deixamos de fazer várias coisas por isso. E aí, depois, graças a Deus, ela melhorou, ela foi para bengala, agora, depois de muita fisioterapia, ela está bem melhor, ela sente ainda algumas limitações, mas ela já anda, já não precisa mais da bengala. Só que a gente não descobriu o que causou isso, pode ser alguma coisa... com certeza uma doença rara ou pode ser hereditário, né? Que a gente não sabe, que agora voltou e está adormecido. E também o Miguel, que é meu filho, né? Diferença de 17 anos de idade para os dois. Ele nasceu e ele sempre foi, né, diferente da Letícia. Ele demorou para falar, ele não comia, ele tinha seletividade alimentar, ele tinha várias coisas, ele parecia que vivia no mundo da lua, era estranho. E quando ele começou na alfabetização, ele começou a ter muita dificuldade. Só que eu via que ele tinha muita inteligência, ele aprende muito fácil, muito rápido as coisas, tem hiperfoco em artes, ele faz esculturas perfeitas, massinhas, assim, sem curso, sem nada, perfeito. Mas quando chegava na escola, na alfabetização, principalmente na escrita, ele não conseguia desenvolver a escrita. Aí a professora veio falar comigo e falou, mãe, eu acho que a senhora tem que levar no neuropediatra, porque eu acho que o Miguel tem autismo. Sim. E eu não sabia, eu não entendia nada sobre autismo. Eu tinha o estereótipo, como a maioria das pessoas tem sobre autismo. Eu achava que todo autista não falava, que todo autista se balançava. E o Miguel não tinha isso. Eu falava, não, começou a negação, né? Sim. Não, ele não tem nada, naquela fase, como o Alex falou, de negação, não tem nada. Mas eu falei, eu vou levar, como ele está tendo dificuldade. Levei ele e aí a gente teve o laudo de autismo. Sim. E o Miguel enfrenta outras barreiras diferentes, que não são barreiras arquitetônicas que a Letícia enfrentou. São barreiras atitudinais. E aí, como mãe atípica, comecei essa luta e agora a gente está nessa causa. No primeiro momento, como é que foi? Qual foi a sensação ali? Primeiro, é uma sensação assim, de muita luta, mãe, porque faz para mim, mas não faz para o filho, né? Primeiro começou com a Letícia, como eu falei, com as barreiras arquitetônicas. Não, assim, eu falo assim, na hora em que ela não passou a ter problema para andar, a sua cabeça, a sua mente funcionou como ali? A princípio, querer lutar para ela conseguir ter sua independência, né? Que era o básico, que foi as barreiras arquitetônicas. Mas já no Miguel, são barreiras atitudinais. Eu não sei, tem a ver com a educação, que o Alex falou. Com educação, as barreiras atitudinais parece que são mais fortes do que... Porque rampa ainda dá para você resolver, mas as barreiras atitudinais, essas são muito difíceis de romper. E esse é o meu maior problema hoje em dia, porque... o Miguel é autismo, né? E ele não tem uma carinha característica. Às vezes olham para ele e acham que ele não tem nada, porque ele não demonstra no rosto, ou porque ele fala. Então, as barreiras atitudinais, principalmente educação, muita barreira na educação,
porque educação, eu sou professora de formação, né? Sim. Apesar de não estar na área. Mas os professores também não estão preparados para receber esses alunos também. Às vezes tem uma carga muito grande, né, para os professores. E as barreiras, a educação é tudo e infelizmente não tem essa inclusão. Ainda tem muita barreira a ser vencida. Daniele já recebeu treinamentos também para enfrentar as situações? Não. Eu comecei a pensar mais, porque eu comecei a pensar nas barreiras arquitetônicas quando a Letícia ficou deficiente, né? Sim. E eu comecei a pensar mais nas outras barreiras, como o Alex, como a pessoa cega, quando eu comecei a conviver com eles, né? Comecei a conviver com o Alex, com a Jandira Andrade, Sim. que foi presidente do conselho também, que é cega. Eu conheço a Jandira. E aí eu comecei a pensar nesse lado. Porque empatia eu sempre tive, mas a partir do momento que você começa a conviver mais próximo da pessoa com deficiência, aí que você começa a ver as dificuldades que ela enfrenta, né? Assistam a entrevista completa no aplicativo de vídeo da TV Cidade Verde Cuiabá.